Olá, gente, boa noite. Estamos aqui iniciando mais um podcast Vozes em Debate. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Vozes em Debate e é um prazer tê-los conosco. Gente, hoje temos essa figura ilustre aqui, uma trajetória fantástica, né? E vamos bater esse papo aqui bem agradável com meu amigo, meu irmão, Nielson. Nielson, seja muito bem-vindo, uma boa noite. Obrigado, Carlos. Boa noite a todos. E chegou o momento, né? Vamos fazer esse debate, vamos trocar boas ideias e espero que vocês em casa possam participar e vamos fazer uma noite maravilhosa, agradável de segunda-feira. Não tenha dúvida, Nielson. Com você aqui não podia ser diferente. Nielson, vamos iniciar hoje o podcast de uma forma diferente, né? Mais uma vez, boa noite aos caros ouvintes do Vozes em Debate. Antes de iniciarmos o nosso debate de hoje, temos um momento de profunda tristeza e reflexão. Pesqueira está de luto. No último domingo, um trágico acidente automobilístico tirou prematuramente a vida de um casal muito querido por todos nós, Diego Freitas e Yara Espíndola. Diego e Yara deixam uma lacuna imensa em nossa comunidade, em nossos corações e na vida de todos que tiveram o privilégio de conhecê-los. Eles eram mais que um casal, eram amigos, filhos e parte vibrante da nossa pesqueira. Em respeito à memória, ao legado e ao amor de Diego e Yara, e como um abraço virtual a todos os familiares e amigos enlutados, convidamos você, ouvinte, a se juntar a nós. Vamos dedicar um minuto de silêncio à eterna memória de Diego e Yara. Vamos lá, meu irmão Nielson. Vamos lá. Uma homenagem mais que justa, mais que merecida. Duas pessoas, como você falou, filhos da cidade, Yara, colega de profissão. Tive o prazer de trabalhar com Yara na academia da cidade. Diego, vizinho da minha mãe, enfim, são pessoas do bem, pessoas que irão fazer falta, mas que Deus possa recebê-los de braços abertos. É mesmo, Nielson. Então, com essa merecida homenagem, nós vamos iniciar aqui um papo com o Nielson. Nielson, eu encontrava a Yara ali no Colorado caminhando e na última vez que eu encontrei ela falou dos ideais profissionais dela, que ela tinha sido aprovada no concurso na Paraíba, né, na área de educação. E uma coisa que me chamou muita atenção também foi porque eu tenho uma irmã de farda, que é a Amanda Menezes, e elas iam no mesmo transporte para Buíque, né? E ela falava da admiração dela por Amanda Menezes, e isso me chamou muita atenção. Que Deus receba esse casal maravilhoso aí de braço aberto. E vamos iniciar um papo aqui com esse meu irmão Nielson. Hoje é um dia especial. Teremos no programa com um tom reflexivo e caloroso, onde vamos homenagear a trajetória de um grande homem, um mestre do esporte e da vida, o professor Nielson de Araújo Santos. Nielson, que honra te receber aqui, meu irmão. Obrigado, igualmente. Para um homem que entende que a vida, assim como o esporte, se joga em tempos. Na quadra ou no campo, uma extensão da sala de aula.
O mestre não só ensina a jogar, mas a pensar o jogo. Sua licenciatura plena foi só o primeiro lance, o pontapé inicial de uma carreira dedicada à ciência do movimento. Com a fisiologia na ponta da língua e no caderno, e a ciência do treinamento como uma manga na mão, ele desenhou táticas não só para vencer campeonatos, mas para construir a saúde de uma comunidade inteira. Das ruas de Cearó aos gramados de Pesqueira e Belo Jardim, o programa Academia da Saúde ganhou seu coração e sua liderança. Coordenar é mais que gerir, é cuidar, é inspirar. E que a inspiração leve o nome de sua terra natal às Olimpíadas. Rio 2016 ecoa em seu currículo, não como espectador, mas como parte da grande máquina do esporte nacional. Na beira do campo, a voz é firme, preparador físico da seleção de futsal, arquiteto da Resistência de Pesqueira Futebol Clube, campeão pernambucano, treinador da base, formador de caráter, moldurando não apenas atletas, mas homens para a vida. A licença B da CBF não é um simples papel, é o selo de um estudioso, um eterno aprendiz do jogo. Mas o homem que comanda táticas e periodizações sabe que a maior vitória se conquista em casa. Marido de Neirã, pai de Catarina e do Gustavo. O filho caçula que honra o legado de Dona Águeda e seu José Milton. O irmão que completa a trilogia familiar. Fora de campo, ele realmente bate um bolão. O bolão da amizade, do respeito, da competência silenciosa. Um ser humano do bem, amigo de todos, correto, de muita iniciativa. E hoje, no comando do Belo Jardim Futebol Clube, leva consigo a mesma ética e o mesmo brilho nos olhos. Esta poesia é um abraço em forma de palavras, uma homenagem ao professor Nielson Araújo dos Santos, um mestre do jogo, dentro e fora das quatro linhas. Com todo carinho e gratidão, podcast Vozes em Debate. Com essa merecida e oportuna homenagem, iniciaremos um papo com Nielson Araújo dos Santos. Vá onde você é celebrado, não apenas tolerado. Porém, aqui no Vozes em Debate, você vai ser sempre celebrado. E essa cadeira, meu irmão, que você representa muito bem hoje, não é só para quem faz a diferença, é para quem é diferente. E você é diferente. Seja muito bem-vindo, meu irmão, e uma boa noite. Obrigado, Carlão. Boa noite. Fiquei até emocionado com tamanha homenagem. Obrigado. Não é de hoje que somos amigos. E começando, como você fala, a gente tem que estudar, querer buscar sempre, sempre. E não adianta ser só um estudioso dentro de um campo. Nós temos que ser um estudioso da vida para tudo e para todos. Nielson, você tem vários programas, você é uma referência, não só como educador físico, não só como coordenador, mas você é uma referência como homem, como filho, como amigo, né? Aqui está eu estou aqui, né, vestindo essa camisa aqui que Nielson me presenteou exatamente para falar de um dos seus projetos. Esse é um dos projetos que a gente vai falar hoje. Vamos falar do projeto que você tem com a turma dos Joias. Um abração para a minha galera dos Joias. Um abração a todos do Joia aí, boa noite.
E eu vou aguardar a turma do Joia aqui para a gente falar sobre esse projeto maravilhoso, né? Vamos falar sobre CBF, sobre a sua coordenação em Belo Jardim. Mas eu vou iniciar, Nielson, com essa pergunta. O professor Dielso atua tanto na saúde pública quanto no esporte de alto rendimento. Na opinião de vocês que estão nos assistindo e do nosso nobre professor, qual é o ponto de equilíbrio e a principal lição que essas duas áreas tão diferentes podem trocar entre si, Nielson? É bem importante, Carlos, como você falou, nesse ponto de equilíbrio. Na saúde, o que a gente trabalha hoje, todos os cidadãos, todo mundo tem aquela questão de uma preocupação, se vai trabalhar, se vai chegar cedo, se vai chegar tarde, que horário eu tenho que ir levar meu filho no colégio, vou buscar. Então, às vezes se preocupa muito com o cotidiano, com coisas a fazeres do dia a dia e esquece que precisa da saúde, de cuidar da saúde, de prevenir doenças. E para ter esse cuidado, basta fazer um exercício físico, atividade física. Como bem sabemos, hoje a nossa cidade é rica em exercícios físicos, tanto em praças, academias particulares, personais, enfim. Então hoje, para esse equilíbrio, eu preciso ter minha saúde em dia, preciso ter uma boa qualidade de vida. No caso, voltando ao esporte, qual a diferença? Existe o esporte de alto rendimento e o esporte amador. Seja para o alto rendimento ou para o amador, eu preciso ter uma boa qualidade de vida, eu preciso ter uma boa saúde. E aí quem vai me dizer se eu quero fazer um esporte mais forçado, no alto rendimento ou um amador. Mas só que para os dois, eu preciso ter uma saúde ativa, uma qualidade de vida excelente. Ô Nielson, explique os nossos telespectadores e quem está nos assistindo nesse momento a importância de, antes de iniciar qualquer atividade física, uma avaliação física também. Carlos, isso é extremamente importante. A avaliação física vai conhecer o seu corpo. Você melhor do que ninguém, respeita a sua individualidade biológica. Só que quando você faz uma avaliação física, é como se fizesse um scanning, uma leitura do seu corpo. O que você pode ou não fazer, o que você deve ou não fazer. E às vezes acontecem lesões ou acontece algum problema que você não sabe porque não poderia fazer determinado exercício, determinadas séries de exercício. Ô Nielson, essa importância desse primeiro contato que a pessoa vai ter com o esporte, é importante também essa avaliação física, acompanhamento do nutricionista. Heitor teve aqui, foi excelente. Fantástico. Né, Heitor? E um parecer médico, né? Correto, cara. É o que a gente chama da homeostase, né? Que é o equilíbrio. Para a prática de um esporte, eu preciso ter uma alimentação regrada, saudável, preciso fazer a avaliação para saber se eu tenho alguma deficiência ou alguma eficiência para determinado exercício. E como você falou, a alimentação, tudo. A questão médica, normalmente a gente já associa a avaliação médica com a avaliação física. Ô Nielson, tem um prazo pré-definido para a pessoa, vamos dizer, um atleta, ele iniciou a sua caminhada no esporte. Tem um prazo pré-determinado para ele se tornar um atleta de alto rendimento? Ou vai depender muito do engajamento com o treinamento, com as dietas? Carlos, aí a gente vai falar um pouquinho dependendo do estágio que eu vou pegar o atleta. Perfeito. Se eu vou pegar esse atleta no estágio de uma categoria 10 a 11 anos, ele vai ter uma coisa chamada maturação. Então isso aí quem vai dizer é o tempo, se vai ser 1 ano, 2 anos, 3 anos. Às vezes a gente já pega um atleta, que é o chamado atleta de rua, e esse atleta ele já vem com uma boa técnica, uma boa tática, mas ele não vem com fundamentos. Então precisamos maturar, precisamos colocar novos objetivos para esse atleta, para que ele chegue a um alto rendimento. Perfeito. Nielson, tem uma segunda pergunta aqui para a gente aprofundar um pouco mais nesse papo maravilhoso. Eu quero que você guarde ela aí, você vai responder depois eu vou mostrar aqui o que você trouxe. Certo. No final, Giovana
os brindes que Daniel trouxe e falar um pouco dos nossos colaboradores. Mas a pergunta é o seguinte, Daniel. Nielson, você é um formador de atletas na base. O que é mais desafiador na formação de um jovem atleta hoje? O preparo técnico ou a formação do caráter para lidar com pressão, fama e derrotas? Segura aí um pouquinho. Gente, olha o que o professor Nielson trouxe para brindar vocês no final. Essa camisa aqui é do Belo Jardim Futebol Clube. Belo Jardim Futebol Clube. Especificamente das categorias de base. E é feminina, não é isso? Feminina. E aqui, professor Nielson, explica a gente aqui. Aí é uma mochila, guarda-chuteira, garrafa com água. Para ciclistas, como o Carmen falou, vai servir muito. É uma mochila de costa, tem até uma capacidade boa para guardar toalha, guardar seus implementos. Vindo de Belo Jardim também, viu? Não é isso, professor? Vindo de Belo Jardim também. Pronto, no final nos aguardem aí, viu? Agora só vai ter direito quem participar do início ao fim. Especialmente lá no YouTube. Boa, boa. Vamos lá, galera. Professor, e tudo isso aqui também só é possível porque temos aqueles colaboradores que acreditam no nosso projeto, no nosso trabalho, né? E aqui vamos eles, o Facetep, né? A gente falando tanto em educação, o Facetep transforme seu sonho em realidade. A oportunidade que você esperava está aqui. Basta dar o primeiro passo. João da Bomboniere é um homem que faz a diferença em Pesqueira. João não se preocupa só com a educação. João se preocupa também com a estrutura da cidade, né? Com o esporte também, viu? Sim, com o esporte também, que ele foi... Ele era um dos cabeças quando fomos campeões em 2017. Tá vendo, João? Meus parabéns. E o trabalho que ele faz aqui no Monte da Graça é fora do comum. Pois João é o homem que faz a diferença em Pesqueira. Temos aqui também Juraci Salles, taxista. Esse eu aprovo e esse eu indico, viu, Nielson? Quando precisar viajar com segurança e qualidade, é só falar com o nosso irmão Juraci Salles, taxista. Temos a Confia Conte, a contabilidade que você pode confiar, ali na rua Dom Adalberto de Freitas, 94, Centro Pesqueira, por trás das Americanas. Doutora Roberta Freitas, que esteve aqui com a gente, atleta também. Atleta. E atleta de alto rendimento. Psicóloga infantil, neuropsicóloga, sócia do Centro Médico de Saúde e Bem-Estar. E a Casa da Feijoada, já esteve lá? Já sim. Pronto, essa daqui não é preciso nem falar, a melhor feijoada da cidade e região, com tempero inconfundível. Do meu amigo Alex Brito, Fábio e os filhos Rian e Riquelme e a esposa Roberta. Daqui a pouco temos mais, não vou esquecer de nenhum dos nossos colaboradores. Nielson, deixei aqui uma pergunta, né? Que ela é bem característica, principalmente nos dias de hoje, né? O atleta e quem forma o atleta muitas vezes não se preocupa com o caráter, com a pressão, se preocupa no dinheiro, no contrato que esse profissional vai realizar. Mas, conhecendo a sua índole, o profissional que você é, como é, Nielson, que a gente deve preparar, né, esses desafios na formação de um jovem atleta hoje? O preparo técnico, a formação do caráter para lidar com pressão, fama e derrotas. Pronto, Carlos. Primeiro passo em categorias de base, é ideal ter uma equipe multidisciplinar. E uma peça fundamental é a psicóloga. E sempre acontece muito de alguns atletas, maioria vem da classe mais pobre, e vou falar aqui porque é realidade, e acontece que muitos deles vêm com a mal educação, de dentro de casa. E também achando que quando vai chegar ali em um clube, ele vai fazer o que ele quer, do jeito que ele quer. Vou nem falar agora na parte técnica. Certo. Primeiro, nós temos que formar um cidadão. Tanto é que
nas nossas categorias de base, é obrigado que todos os atletas de 8 anos aos 20 anos de idade estejam matriculados com frequências e notas nas escolas. Isso é lá no Belo Jardim? Isso é lá no Belo Jardim, mas que em todas as categorias de base já acontecem isso. Certo. Todos os clubes formadores. E nesse aspecto, o que é que a gente tem que formar? Se esse atleta, seja o atletinha do 8, 11 anos, ao adulto 17 ao 20, se ele não for um jogador, se ele não for um atleta profissional, como o próprio Dé já falou aqui também, se ele não for um atleta profissional, ele vai ser um cidadão de bem. Ele vai saber que através de meios ele pode conseguir algo tão grande quanto ser jogador profissional. Nielson, você falou das categorias de base de 8 a 11 anos. Isso é o fraldinha que chama ou não? Acabou fraldinha. Acabou. Hoje é justamente sub-8, 9, sub-10, sub-11. Tudo sub? Tudo sub. Até o sub-20? Sub-20. Aí do sub-20 em diante é os profissionais? Profissionais, né? Nielson, lá em Belo Jardim vocês trabalham tanto o masculino como o feminino? Tanto o masculino como o feminino. Feminino esse ano que foi novidade, a pedido do deputado Mendonça Filho, certo. E temos uma equipe feminina que já está despontando aí no cenário de Pernambuco. Que coisa maravilhosa. E nessa equipe feminina que você coordena, é de 8 a 11 anos também, sub-11? Nessa feminina a gente tem do sub-14 ao sub-20. Ao sub-20. O profissionalismo ainda não? Ainda não. Em breve. Perfeito. Então, para essa parte da formação, costumamos dizer que se esse atleta, se ele não seguir no futebol como atleta, ele pode seguir no futebol como preparador físico, preparador do goleiro e até mesmo treinador. Nielson, e a pressão nesses jovens, né? Porque muitas vezes, se eu estiver enganado, você vai me corrigindo aí, mas muitas vezes ele como se diz, ele é lançado no futebol para ser o arrimo da família, né? A família investe tudo ali. Cara, a única oportunidade que a gente tem de dar um salto de qualidade na nossa vida é com esse jovem atleta. Eu lembro até de Hendrick, quando ele estava no Palmeiras, que a família pobre, e o único meio de vencer era através do esporte. Aí, Nielson, eu te pergunto, como trabalhar nessa pressão? Como chegar nos pais e dizer, epa, vamos tirar a responsabilidade do garoto? Porque a probabilidade desse garoto estourar e ser um Neymar, ser um Hendrick, ser um Ronaldinho, isso é quase uma utopia, né? É quase uma utopia. Utopia, não é isso, né? Tranquilo. Né? Como é que se trabalha com a família? E você disse a importância de ter uma equipe multidisciplinar. Aí como é que se trabalha isso com a família também e para tirar esse peso desse jovem? Tem esse trabalho, Nielson? Pronto, você falou uma coisa agora que é bem importante. Tem o trabalho com a família e o que eu tinha falado da maturação, né? Quando você pega um atleta de 8 a 11 anos, ele está em processo de formação. Perfeito. Às vezes a gente já consegue identificar, esse cara é diferenciado, esse não é. Só que ele vai chegar, Carlos, acontece muito, isso em qualquer esporte do alto rendimento, que quando ele está numa idade de 10, 11, 12 anos, se ele for o melhor daquela categoria dele, ele vai sempre se destacando. Quando ele chega a uma idade de 17 anos, as coisas já se equiparam. Já a força física, sim, já vai pegar pessoas do mesmo nível ou um nível melhor do que o dele, que ele não tinha quando tinha os 11 anos de idade. Às vezes, eu já vi muitos, acontece lá mesmo, já aconteceu aqui em Pesqueira. O cara se destaca muito na categoria sub-11, às vezes porque é maior, porque é mais forte, até na categoria sub-15. Quando ele chega numa idade 17, 20, já começa a se equiparar. Mas aí, para essa pressão psicológica, como você citou, Hendrick, já havia um potencial em Hendrick e foi lapidado, que foi um trabalho excelente do Palmeiras, da equipe multidisciplinar, que às vezes times do interior, times pequenos, não têm esse trabalho. E aí entra um aspecto que é de fundamental importância. Se não tem esse trabalho, essa minuciosidade,
Esse atleta vai chegar a 17, 20 anos e não vai ter um estudo e vai achar que é jogador. E termina nem sendo jogador e nem tendo uma profissão adequada. Então, normalmente, porque quando a gente diz que cada vez mais está reduzindo as categorias de base, estão começando a pegar atletas mais cedo. Porque, Carlos, hoje em dia um atleta com 17 anos, ele já tem que de vez em quando estar subindo ali para um sub-20 ou até mesmo para um profissional. Que foi o caso de Hendrick, Estevão e outros. Só que aí precisa desse cuidado para não ter essa pressão familiar. Meu filho vai ser jogador, tem que ser jogador. Não, teu filho tem que estudar. Lá, posso falar com propriedade no Belo Jardim, que quando um atleta está no sub-20, é quase que obrigatoriamente a gente tem 1 ou 2 que não são formados. Mas a gente já obriga que eles estejam estudando, nesses jovens e adultos. Por quê? Um exemplo que eu dou como característica, eu tentei ser jogador. Fui para a base do esporte. Não fui jogador. Hoje vivo dentro do esporte, fazendo o que eu mais amo, o que eu mais gosto. Então, às vezes, a gente também coloca como exemplo o que eles podem fazer e devem ser no esporte. Quando vem a pressão familiar de casa, querendo que seja jogador a todo custo, atrapalha. Atrapalha muito. Então, essas famílias também estão integradas a esse sonho do atleta. Perfeito. Nilson, e como lidar com as derrotas, principalmente nas categorias de base? É doloroso, mas posso lhe dizer que nas categorias de base é menos doloroso que no profissional. E falo até porque nas categorias de base preparamos justamente, sempre vai ter um vencedor e um perdedor, seja numa reta final ou durante o processo de competição. Então eles vêm sendo preparados desde o sub-11, que podem ganhar ou podem perder. E que essa situação, a derrota não é bom para ninguém. Mas às vezes na derrota é que fazemos o campeão. Perfeita colocação, Nilson. Porque nós temos uma cultura de valorizar só o primeiro colocado, não é isso? Isso. E desvalorizar o esforço de todos aqueles que porventura não chegaram à primeira colocação, ao pódio, né? Mas a preparação daqueles que não chegaram, muitas vezes, ela é mais árdua, mais difícil e com um caminho de dificuldade muito maior do que aquele que chegou ao pódio, né? Vamos a um exemplo, né? A gente tem hoje como base mundial olímpica os Estados Unidos, uma Austrália, e quando você vê um brasileiro conquistar o pódio, é porque realmente o cara é diferente, né? É diferente. Em qualquer modalidade, a não ser o futebol nosso, que ainda continua sendo forte, mas em outras modalidades, realmente, é porque o cara é muito guerreiro, é um cara muito batalhador que, como, por exemplo, eu vi uma entrevista daquele Isaquias, da canoa, sim, que o cara tenta se superar todo dia. Ele nunca acha que tá bom. E isso é o verdadeiro vencedor, né? Muito bem. Nilson, sua trajetória mostra um estudioso constante, com pós-graduações e cursos na CBF. No mundo de receitas prontas, qual é o valor do estudo e da ciência para um treinador ou para qualquer profissional? Carlos, é aquela história, né, que a gente aprende. O que você realmente aprende, o que você constrói, ninguém vai tirar. Não é copiado, não é colado. Eu aprendi. Eu sei fazer isso. Eu estudei para isso. Então ninguém vai tirar a sua sabedoria. Diferente de quando você vai no impulso, vou fazer isso porque fulano está fazendo. Fulano fez, deu certo, eu creio que vai dar certo. Não. Quando vem com aprendizado, quando você se esforça, eu aprendi, ninguém vai tirar. E outra coisa que eu sempre falo, eu também já dei aula em algumas universidades e sempre entregava meu material para alunos, material de treino, mostrava como fazia. E fui questionado por certas vezes que tinha professores que não davam material, como que não quisesse dar o segredo. Isso não é o segredo, é o aprendizado. O que eu sei, ninguém vai tirar de mim, ninguém vai roubar. Então é importantíssimo esse estudo, é importante estar sempre em busca de conhecimento, nunca achar que é suficiente. Eu quero aquilo, eu vou em busca, e quando eu aprendo, é aprendido, não é copiado e colado. Nilson,
para esses que estão nos assistindo agora e que tem você como exemplo, como inspiração, né? Porque um curso na CBF, pelo menos assim, do meu conhecimento, você é o primeiro em Pesqueira, ou não? Não, tem nosso amigo Júnior Silva, Júnior Gonzaga, que foi o primeiro a fazer. Ele fez a licença C. Sim. E também desenvolve um trabalho belíssimo com as categorias de base na cidade. Ele atualmente trabalha em Pesqueira? Trabalha em Pesqueira. Trabalha, né? Aí o dele foi o C. A C. O seu foi o B. B. Qual é a diferença entre o C e o B? A diferença são as faixas etárias que podem ser trabalhadas. Certo. No caso, ele pode trabalhar com a faixa etária de 8 a 11 ou 14 anos com a licença C. A B já pode trabalhar do 15 ao 20. E aí vem licença A, que já estou matriculado para fazer, se Deus quiser. E a licença Pro, que é aí quando você pode ganhar o mundo na questão europeia. Vamos lá. Veja bem, se eu e quem está em casa entendeu. A C até o sub-14. Isso. O B até o sub-20. O A... Profissional. E o Pro... Pro, que aí você é profissional e para ter recursos para trabalhar na Europa, na Sul-Americana, Libertadores. Essa é a licença Pro. Mas, Nilson, Pesqueira é um celeiro de pessoas que realmente faz a diferença, né? Porque quando a gente vai conhecendo a trajetória de vocês, né? Conhecendo a trajetória de Dé, quando esteve aqui, de Glébia, a sua, de Lucivânia. Sim, sim. Né? Ver dentro do esporte, ver como Pesqueira é grandioso. E tem outros que com certeza ainda vão estar aqui. Mas veja que tudo que Pesqueira planta, floresce. Floresce. Né? Porque você vai, vamos dizer, para a cultura. Aí você vê os nossos poetas, você vai para a música, né? Você vê um cigano do Nordeste, pai de Daniel, Beatriz Benoni, Luedna Sheila, que esteve aqui, As Morenas, enfim, Jorge do Sinal. Né? Então, tudo que Pesqueira planta, ele floresce. Por isso que esse espaço aqui é para quem faz a diferença, Nelson. Assim como você vem fazendo. Tem a participação aí do público. Nelson, me fale agora dos joias. O que os joias representam na sua vida? Eu faço a minha caminhadazinha, às vezes solitária, mas quando eu vejo o pessoal do joia ali caminhando, correndo, trotando, e um ajudando o outro. Poxa, isso aqui é equipe. Veja, eu presto atenção uma coisa no Joias, que é o seguinte: ali ninguém está competindo. Ali ninguém quer derrotar ninguém. Né? Eu prestei atenção às vezes, eu ali na praça correndo, aí passou o pessoal do Joias na frente. Aí depois eles retornaram, foram para o pelotão final e conduzindo aqueles ali que estavam andando. Bora, vocês não estão aqui, eu estou com vocês. Isso é fantástico. Então, agora eu falei no Joias, os olhos de Nelson brilharam aqui. O que é que esse nome tão importante representa não só na sua vida, mas como na vida do esporte em Pesqueira como tudo? Carlos, o Joias brilhou os olhos porque o Joias me trouxe de volta para a área fitness. Como é que eu posso dizer de verdade? Eu trabalhei muitos anos aqui na Forma e Saúde, trabalhei como professor de step, dança, enfim, de ginástica, né? E CrossFit, né? Que acabou comigo. Até que quando eu decidi realmente sair do mundo fitness que eu digo de dar aula em academia, de dar aulas de ginástica, enfim. Quando eu decidi sair, foi justamente para voltar ao futebol. Com curso de coordenador, metodológico da CBF, de treinador, foi quando eu assumi várias oportunidades para ser treinador, então não encaixava mais a área fitness, o mundo fitness. E sempre vi os Joias correndo, o Jusceano, que é o presidente, o dono, mas tem assim, Júnior Fraga, tem uma equipe por trás, tem uma equipe muito forte de pessoas que contribuem muito para aquele grupo ser gigante como ele é. Então, eu tinha abandonado o mundo fitness. Aula de ginástica, eu já tinha parado, já não dava mais aula de ginástica. E quando um dia, tinha o professor Marcelo, e
por outras oportunidades, precisou sair. E minha irmã fazia aula, Aldejane. E Jussiano ficou preocupado como era que ia fazer para arrumar um professor. Isso lá na hora, na praça, minha irmã ligou para mim. Olha, surgiu uma vaga nos Joias, tu quer? Eu disse, eu não vou ter tempo. Não, mas só são 2 dias. E então eu tinha abandonado o mundo fitness. Aí ela disse, deixa eu pensar e vou conversar. Não deu 5 minutos e o Ciano ligou para mim. Minha joia, é assim que acontece. E aí eu aceitei o convite. E de verdade, como eu já disse a ele, eu disse, não, eu vou porque vou ajudar os meninos. E é uma forma de me exercitar. Já tinha me desfeito do meu crossfit, do cross training, né? E aí quando eu aceitei, a energia dos Joias é diferente. E dessa energia dos Joias, que eu voltei a dar aula no mundo fitness, como disse, voltei por causa dos Joias, já que eu estou trabalhando no futebol lá em Belo Jardim, recebi um convite para voltar ao mundo fitness, numa academia de rede chamada Selfit lá em Belo Jardim. Mas o que é que eu quero dizer? Que eu tinha largado o mundo do fitness, e aí de ginástica, enfim. E como eu voltei para os Joias, abriu mais uma porta em Belo Jardim. Nelson, pronto, quem está nos acompanhando e quer participar do Joias, o que é necessário participar desse grupo fantástico que temos aqui em Pesqueira? A princípio, começa a ir para as aulas nas segunda-feira, na Praça do Hospital, às 7h da noite. E aí tem o Instagram, que pode entrar em contato com o Jussiano, que ele vai passar todas as informações. Mas segunda, terça, quarta e quinta tem aula dos Joias. Comigo nas segundas e quintas-feiras. Temos aqui a participação dos nossos ouvintes e telespectadores. Certo. Vamos aqui, Nielson. Cadu Galvão. Eita, meu filho. Grande Cadu. Nielson é a prova viva de quem faz o que gosta. A atenção dele com todos que estão sob os seus cuidados é fora do normal. Parabéns, Nielson. Você faz um trabalho incrível onde quer que esteja. Obrigado, Cadu. Cadu foi meu atleta de natação, viu? Por isso que nada tão bem como José Cleiton Santos Silva. Eu também. Alex Brito. Nielson, qual foi sua inspiração no esporte? Alex é lá da feijoada. Da feijoada. Tá, participa toda segunda. Aí ele pergunta aqui, Nielson, qual foi a sua inspiração no esporte? A minha inspiração foi... Inclusive, a gente jogou contra, né? Ele no comercial e eu no independente. É aquele sonho que toda criança tem de ser jogador. E tentei, não consegui ser um jogador profissional, mas sabia que eu queria algo no esporte do alto rendimento. Então, como tive a oportunidade de estudar educação física, conhecer pessoas extremamente importantes na área do esporte, eu fiz uma clínica do esporte há muitos anos atrás, com um fisiologista do esporte, que é a família daqui de Pesqueira, de Taninha, e com o professor Tacão, preparador físico. Então eu sabia, jogador não dava para ser mais, mas eu ia trabalhar no mundo do esporte, porque era uma coisa que eu sempre gostei. Temos aqui Priscila Carla, boa noite. Esse podcast é um sucesso. Priscila, hoje tem, viu? Priscila, quando tem sorteio, pode ter certeza que um é dela. Ei. Daqui a pouco, viu, Priscila? Tarcísio Dantas. Tarcísio Dantas é outra pessoa, outro irmão que nos dá prazer em trabalhar nesse podcast. Toda segunda Tarcísio está lá. E ele faz a seguinte pergunta. Boa noite, meu amigo. A pergunta é: o que fazer para estimular pessoas de 49 a 59 anos? Pelo menos caminharem. Tenho amigos muito sedentários. Poxa, Tarcísio, que pergunta, viu? Tarcísio, eu vou ser bem eficaz na resposta, tá? Primeira coisa, essa pessoa tem que se motivar e sair daquele cotidiano do que eu falei logo no início, de só ficar em casa, achar que exercício físico e atividade física são diferentes. Atividades em casa, se for mulher, homem, lavar prato, lavar um carro, isso não é um exercício físico. E eu posso dizer para essa pessoa que a melhor opção, Tarcísio, é procurar um grupo. Já que tem vários grupos, e aqui eu não vou puxar a sardinha só para os Joias, não, porque vai depender de horários e de tempo. Tem o grupo de Lucivânia, tem o grupo de André,
tem o nosso grupo dos joias. E tipo assim, para essa pessoa que não está motivada a fazer exercício físico, a primeira ideia é participar de um grupo. Porque um grupo, como você falou, Carlão, um grupo, uma pessoa motiva a outra. Por exemplo, o CROIS. Hoje nós temos um CROIS aqui em Pesqueira de Alain e tem o CROIS de Wolverine, que são turmas, são pessoas que trabalham com o mesmo pensamento. E aí é fundamental, para quem não tem motivação, para quem nunca treinou, procurar sempre grupos. Nilson, foi fundamental aí quando citou o grupo de Lucivânia e o grupo de Dé, realmente são... E você disse, e tem horários, né? Tem horários. Né? E Lucivânia acompanha com uma dedicação, Dé com outra dedicação impressionante. Então, Tarcísio, daqui a pouco tem sorteio de novo, viu, Tarcísio? Júnior Fraga, boa noite, Carlos e Nielson. O Mato disse que vinha assistir aqui, eu disse, vem aqui. Júnior Fraga é um dos diretores do Joia, é uma pessoa muito comprometida, é um cara sensacional. Como pessoa, eu creio que todo mundo já conhece ele. Agora, nesse lado administrador, o cara é fenomenal também, viu? Então, quando a gente convidar o Joia para vir ele, aqui... Ele vem Júnior Fraga e Jusceano. E o professor... Eu vou ficar de casa assistindo. E essa daqui? Aldejane Flávia. Essa é minha irmã, essa é uma fã que eu tenho, viu, Carlão? Ave Maria, e eles são uma família maravilhosa. Boa noite, meu amigo Carlos e meu irmão Nielson Araújo. Aldejane, uma honra saber que você está conectado e participando desse dia memorável, viu? Silas Galindo, muito triste, eu acho que ele está falando do... De Yara e Diego. É inacreditável, aí Deus abençoe as famílias. Nielson, da Rua do Canal. Eterna Rua do Canal. Juraci está aqui ligado com a gente também, deve estar trabalhando. Boa noite, meu irmão. Nossa infância na Rua do Canal, Silas Galindo falando aqui. De lá da Rua do Canal é Silas. Silas também já esteve aqui, né? Ah, isso é Silas, rapaz. Ave Maria. É outro gigante de pesquisa. Um gigante em todos os sentidos, né, Nielson? Valeu, meu irmão Silas. José Melo, um grande amigo e um ótimo profissional, realmente. Cícero Silva, parabéns. Roberto Brito, grande Nielson. Roberto Brito. Roberto Brito. Foi seu professor lá no Cristo Rei, não? Não, a gente trabalhou junto. Trabalhei no Cristo Rei, trabalhava junto. Roberto, Roseli, Isso. A família. Grande Roberto, boa noite, meu irmão. Mara Bezerra, boa noite. Cícero Silva, boa noite. Deixa eu ver aqui esse... Alé Divulgações Oficial, acho que é isso. Se não for, gente, me corrijam aí, viu? Gente boa demais. Cristo Rei foi campeão com esse cara incrível com a gente. Gente boa demais. O título do Cristo Rei que a gente conseguiu mudar a trajetória escolar que só Arco Verde dominava. Então, quando eu cheguei no Cristo Rei, conseguimos... um dos pontapés inicial é essas conquistas no Cristo Rei. Júnior Fraga está dizendo aqui, vamos, joias! Olha, aproveitando, se inscreva lá no nosso canal, né, Nielson? Diga aí ao pessoal que pessoal dos joias, podem se inscrever no canal do podcast Voz e Debate. Isso aqui, para a cidade, para a Pesqueira, para o crescimento da nossa terrinha, é de extrema importância, viu? Então, vai lá, dá essa força e vamos embora. José Armando, eu acho que é isso. Boa noite, Carlos. Boa noite, Nelson. Boa noite, meu amigo. Boa noite, pessoal. Del. Cadu Galvão Novo, boa noite. E minha filha está assistindo lá em Caruaru, viu, Nelson? Minha santa mãe está assistindo também. Minhas duas irmãs em Recife. Que coisa boa, minha sobrinha em Recife. José Armando. Grande professor, promovendo saúde e gratidão dos joias pela contribuição que vem dando à nossa equipe. Realmente, Nelson. Deixa eu ver aqui, eu acho que foi Júnior Fraga. Quem quiser começar a fazer caminhada ou corrida de rua, é só vir para os joias com o professor Nielson. Aí, curta o nosso chat ao vivo, não se esqueça de proteger sua privacidade. Aqui tem... Cícero Silva, parabéns. Júnior Fraga, os olhos são show, papai, realmente. Aqui, okay.
Sim, meu amigo de farda também é Djailson Ferreira, viu? Tá aqui com a gente. A Djailson não perde uma. E aproveitando também a oportunidade, um abraço a todos, irmãos de fardas aqui do PDAD Pesqueira. Equipe maravilhosa. Nielson, tem aqui uma... Essa daqui eu vou deixar para quando estiver mais próximo do final. Mas na escola, o que significou para você a professora Soledade? Eita, Carlão. Se fosse longe agora, onde é que tu vai buscar isso? Carlão, Soledade... fico até sem palavras, porque eu sempre estudei em escola pública, viu, pessoal? Então, na época, a gente ganhava os livros, é isso que a gente aprende a valorizar, que quando chegavam os livros, tinha que apagar para poder usar. Tipo, na época era uma segunda série, terceira série, pegava livros de alunos posterior, e quando eu pegava esse livro, eu tinha que apagar. Era livro de 800, 900 páginas, que eu queria apagar tudo num dia só. Isso eu chorava. Quando tinha prova, parecia um bicho. Eu chorava com medo das provas. E ela era uma das professoras que me tranquilizava, conversava. Às vezes, minha mãe está ouvindo, deve estar assistindo, ela vai lembrar disso. Às vezes ela não conseguia me consolar, não conseguia me conter. Não, quero que apague tudo. Quando chegava na escola, no Cacilda Almeida, Soledade me consolava. Me ensinou muito, muito, muito. Ou seja, são professoras que a gente guarda. Não sei como você foi buscar isso, mas a gente guarda no coração porque fez parte do nosso ensino, fez parte de uma vida profissional para que pudéssemos ser quem somos hoje. Podemos com certeza afirmar que Soledade faz parte de toda essa educação e do grande homem, do grande pai, do grande filho que você é hoje, sim, né? Faz parte, sem dúvida nenhuma. Dona Soledade, os agradecimentos aqui do podcast Vozes em Debate, por a senhora ajudar a formar um homem como seu aluno Nielson. Teve uma cena lá que ela disse, quem sabe contar aqui? Quem foi que se levantou da sala e disse, eu sei, professora, saiu 1, 2, 3, 4, 5, 4, não para, foi bater em 100. Rapaz, são muitas lembranças. Na verdade, é o que eu falei. Eu creio que eu tenho um TDAH, sabe? Só que ele aflora às vezes e às vezes não. E cara, eu me sentia muito bem, apesar de ter medo de prova, mas me sentia muito bem. Que também, você falou, eu não sei se vai ter aí, que já é uma surpresa, eu posso citar também uma outra professora, que é a mãe do nosso vereador Guila Montanha. Maria, Marli. Ela também era, na minha época, eu tive uma oportunidade de pegar uma primeira série com 2 professoras. Uma no meio, na metade do horário e a outra na outra metade. E foram fantásticos, sem dúvida. Marli, boa noite. Marli e Hermano são acima da média mesmo. Agora, quando o assunto era difícil lá que a professora Soledade colocava lá, sobrava para quem em casa? Para dona Águeda, não era? Era assim, viu? Sempre sobrou. E também para minha irmã Nailma, não que a Aldejane não pudesse me ajudar, mas como Nailma era mais próxima, assim, em questão de idade, também me ajudava muito. Professora Soledade, ela era tão acima da média que, quando realmente se falava em prova, Niel chorava e ficava desesperado. Aí ela disse, não, eu tenho que inventar outra palavra que não seja prova. Você lembra qual foi a palavra que a expressão, a frase que ela usou para tirar você daquele desconforto todo? Eu não lembro se era atividade. Sim. Eu creio que era uma atividade, acho que era isso uma mesmo. Atividade avaliativa, né? Isso. Aí, assim, quando era prova, Nielson travava, mas quando era atividade avaliativa, relaxava. O homem dava show. Mas para você ver, Nielson, a importância do professor atento, né? Ah, sim, sem dúvida.
ele não só faz o aluno sonhar, ele ajuda o aluno a executar aquele sonho. Né? Não, professora Soledade, meu inteiro respeito à senhora e assim a todas as professoras, né, Nielson? Nielson, me diga uma coisa. Você também criou 2 pintinhos, foi de granja? Rapaz, de 2 foi para 3, 4. É muita história. E esse pintinho cresceu e quem chegava lá, o galo botava para correr? Atacava, era o galão. Chamava ele o galão. Rapaz, quanta história maravilhosa, né? Pronto, esse aqui é o professor Nielson em toda a sua trajetória. E o Nielson, pai de Gustavo, pai de Catarina e esposo de Neiran. Neiran teve um pai que foi um exemplo, né? O pai de Neiran foi um dos homens mais íntegros que eu conheci. Né? Um dos homens mais corretos e mais famílias foi o seu sogro, né, Nielson? E eu acho que vocês se inspiraram muito no legado que ele deixou, né? O grande pai, o grande homem, o grande profissional. E o Nielson, pai, Carlão, esposo. Cada dia a gente busca um algo diferente. Hoje, graças a Deus, vivo bem, né? E ser pai, você sabe, não é uma missão fácil, é uma missão árdua. E ainda mais a gente vendo o mundo da forma que está. Então, inclusive, Neiran falando comigo, devido a essas minhas ausências, que eu passo a maior parte do tempo fora de casa. E realmente eu percebo, quando chego em casa, o quanto o Gustavo, principalmente ele que é mais novo, quer brincar, quer me ter por perto. Catarina é um pouco mais silenciosa, mas relata para Neiran que sente minha falta. Mas assim, devido à mãezona que ela é, eu até falo para ela que às vezes talvez eu relaxe, eu me despreocupe, porque eu vejo a mãezona que ela é. Ela realmente, esse legado, como você disse, seu Pereira, de Dona Terezinha, que passou para ela. Então, talvez me deixe um pouco mais acomodado. Mais tranquilo, né? Tranquilo ou relaxado, que ela deve estar ouvindo, mas tudo, na minha ausência ou não, sei que precisar da figura masculina é importante, como pai. E Neiran não é que ela supra, mas no papel de mãe, papel de mulher, ela dá conta do recado 100%. Boa noite, minha prima. Boa noite, Dona Terezinha. E não poderia deixar de relembrar um pouco a trajetória do que foi seu Pereira, né? Então, a vocês aí da família Galvão, um abraço bem grande. Benção, minha tia. Carlos, deixa eu dar só mais um recado aqui. Meu irmão, a noite é sua. Juseano mandou eu lembrar aqui que nas quinta-feiras nós temos a quinta-feira da fruta. Cada um aluno leva uma fruta, o que quiser, e quando termina a aula, na verdade é uma festa lá na pracinha do hospital. Os encontros, Nielson, são sempre na pracinha do hospital? Não, a gente fica variando. Praça do Hospital, Praça da Rosa, Estação, Colorado. Certo, mas na quinta-feira... Na Praça do Hospital. Na Praça do Hospital. E tem essa peculiaridade, que é levar frutas. Levar fruta. É a quinta-feira da fruta dos joias. Pronto. Mais alguma coisa aí desse grupo maravilhoso dos joias que você queira ressaltar a importância na nossa cidade? Não, de acordo com o que for tendo perguntas ou alguém for falando aqui, nós vamos... A gente vai... E assim, pronto, eu vou ressaltar uma coisa antes que alguém pense, né? Como falei, Lucivânia e Dé, são 3 grupos hoje que tem na cidade, que eu me recordo dessa forma, e deixar bem claro aqui, o aluno fica livre para ir para qualquer grupo. Eu sei que se um aluno dos joias sair para o grupo de André ou de Lucivânia, será bem recebido por eles e será bem atendido por 2 profissionais bem qualificados. Da mesma forma, o aluno que sair do grupo deles e vir para os joias será bem recebido. Por que eu friso isso aqui? Porque às vezes tem aluno que não tem tempo de ir para os joias, procura um grupo deles. Ou não tem tempo de ir para um dos grupos deles, procura os joias. E, como falei, o importante, respondendo também, falando ainda com o Tarcísio,
que é importante que procure algum grupo para a prática de atividade física. E outra coisa, Nelson, se tiver tempo, participa dos 3, né? Se tiver tempo, participa dos 3. Nelson, meu irmão, deixa eu aqui ressaltar a importância dos nossos colaboradores aqui mais uma vez. Nós temos aqui Daniel Filmmaker, né? Eu sempre costumo dizer que é a produção de Hollywood bem pertinho da gente. E esse eu recomendo. Doutora Eduarda Galvão, que é minha filha, cirurgiã dentista, competência e compromisso com a saúde bucal, está nos acompanhando agora em Caruaru. Grapel, pontualidade e responsabilidade, localizado na rua Vigário Espinosa, número 112. Inclusive, isso aqui é trabalho da Grapel, viu? Na Rua do Canal, viu, pessoal? Isso é trabalho da Grapel. Farmácia Tradição, cuidando de você com amor. Na Farmácia Tradição, sua saúde é nossa prioridade. Farmácia Tradição. Tradição em cuidar de você, do nosso amigo Pelé. Quem estiver assistindo, pode ir lá e tem um desconto especial, viu, Nelson? Transforme sua beleza com Dágila Siqueira, a farmacêutica esteta que entende suas necessidades. Beleza com segurança, Dágila Siqueira. TS Engenharia em Construção. O sonho da casa própria ao seu alcance. Você sonha e a TS Construção realiza. Organização Develin Torres. Daqui a pouco finalizamos com os nossos colaboradores. Nelson, e esse projeto aqui, dessa camisa maravilhosa, que eu confisquei aqui de Nelson, viu, gente, para participar aqui com você. Esse projeto maravilhoso, você falando que essa camisa, ela simboliza muito mais do que uma camisa, não é isso, Nelson? Carlos, simboliza muito mais que uma camisa. Aí é uma trajetória que, quando recém-formado em educação física, inclusive, não tem como não lembrar, trabalhamos junto, eu e Yara, Gerlane e outra, uma turma grande, trabalhamos com a Academia da Cidade, que na época não era Academia da Saúde. E Maria José Fraga, professora de educação física, coordenadora do programa, Kelly, professor Cláudio. Então tivemos o prazer de trabalhar nas academias da cidade. E aí eram aulas em praças, como acontece pelo município. E devido à experiência em trabalhar em academias da cidade, eu recebi um convite no ano seguinte para ir dar uma aula na academia da cidade em Cearó. E esse convite era apenas uma aula, que foi Natiane quem me convidou, Natiane, nutricionista. E fui dar essa aula, uma aula apenas, e quando cheguei lá para dar aula, o público gostaram da aula, a coordenadora da época, que era mulher do vice-prefeito, Luzia, mulher de Arthur Guimarães, e quando terminei a aula, ela já perguntou se eu tinha interesse em continuar dando aula lá. Eu não tinha perdido a oportunidade aqui, questões políticas, e não pensei duas vezes. E com 6 meses que eu estava dando aula, eu era professor, recebi o convite para ser coordenador. Até então, foi um período que passou de transição de academia da cidade para academia da saúde. Hoje, falo com orgulho que Sanharó, na época a cidade com 25 mil habitantes, conseguimos fazer de Sanharó com que Sanharó tivesse a melhor academia da cidade do Brasil. Caramba, Nelson, que feito. Que feito. E isso mostra em resultados. Era questões em gráfico, mandando para o Ministério da Saúde, pessoas que reduziam comorbidade como doenças de hipertensão, glicose, diabetes, enfim. Mostramos que tiramos várias pessoas do sedentarismo e, com isso, a Academia da Cidade foi reconhecida como a melhor academia da cidade do Brasil. Que ano foi isso, Nelson? 2014, 2012. 2012, que 2016 foi quando eu fui para as Olimpíadas, que foi justamente para mostrar o que Sanharó tinha de diferente nas academias da saúde, da cidade até então. E foi nesse período, quando eu já estava lá, que passou a transição de academia da cidade para a academia da saúde. Que a diferença é que, quando passa a ser a academia da saúde, é pelo governo federal e ela fica associada ao NASF e a postos de saúde.
tem melhores recursos quando é da saúde. Certo. Vamos lá, Nelson. Você foi para as Olimpíadas de 2016, representando Pesqueira, representando Ceará, representando Pernambuco. Por esse trabalho, veja a importância do... Justamente, Carlão. Quando foi bem interessante, porque quando eu recebi o convite, foi justamente para mostrar o que tinha de melhor nas academias da cidade. E quando passou para transformar em Academia da Saúde. E eu me recordo que com o pessoal de Minas Gerais e copiaram grandes coisas do que tínhamos levado para lá. Na ocasião, para ser bem justo, vê que ironia e coincidência, foram 4 cidades contempladas. Ceará, com 25 mil habitantes, Tuparetama, do meu amigo Antônio, professor de Educação Física, com 7 mil habitantes. Foi Glória do Goitá, não me recordo a quantidade de habitantes, e Caruaru, as 4 representantes de Pernambuco. Nossa, que grande feito, meu irmão. Grande feito. Meus parabéns sempre. Viu? Isso aí eu recordo como um marco principal profissional na minha vida. Nelson, no instante passa. Estou percebendo, viu? No instante passa, mas a gente vai ter aqui a participação de Giovana, você vai ver como é incrível a nossa jornalista. Eu não costumo dizer nem que é a nossa jornalista adolescente, porque a capacidade que ela tem é impressionante. Mas eu não poderia perder aqui o momento também de agradecer a minha equipe, a minha esposa, Carmen, que faz tudo isso acontecer, assim como Daniel. Daniel é um profissional de uma responsabilidade e um alto grau lá em cima. Então, todos que perguntam, né, o que é ser um filmmaker, eu sempre indico Daniel. Muito bem. Temos aqui Giovana, temos César, que também auxilia, César Ferreira, e, claro, meus filhos, né, Cadu e Maria, que é parte desse projeto. E as ideias de Robson, eu também não posso esquecer, Robson, psicólogo. Sim, sim. É um cara que sempre me acompanha e sempre me dá dicas incríveis. Né? E um abraço também a Simone. Não é por fim, não, que não vai terminar agora, não. Mas eu coloquei aqui. E por fim, uma reflexão mais íntima. O texto diz que fora de campo você bate um bolão. Como marido, pai. Como conciliar a alta demanda de uma carreira de sucesso com a dedicação necessária à família? Isso é possível? Quando se tem uma esposa como Neiran, né? Correto, cara. Pedindo sempre sabedoria a Deus, né? Sempre para que possa nos orientar e que possamos fazer o melhor possível. Como foi falado antes, que eu sou agraciado, também venho de uma família humilde, mas tenho um pai e uma mãe, irmãos que sempre deram suporte. E eu guardo comigo aqui uma fala que eu tive uma vez do meu pai, que carrego comigo até hoje, quando ele me dizia que ninguém é obrigado a prometer nada. Agora, depois que prometer, é obrigado a cumprir. E vários ensinamentos do simples ao mais complexo. Nelson, eu queria que você repetisse esse aprendizado tão profundo de seu José Milton, em memória, perdemos ele há 5 anos. Repita de novo, Nelson, o que ele lhe disse, porque isso vai servir também para mim e para passar para meus filhos. Sim, que ninguém é obrigado a prometer nada. Agora, depois que prometer, é obrigado a cumprir. E quando ele me disse isso, foi numa lição árdua. Em qual sentido? Meu pai não gostava de futebol. Ele não gostava de jogar bola. Não gostava nem de assistir. Quando muito assistia, era uma Copa na influência do jogo da seleção. E você lembra da época das embaixadas, pelada? Eu marquei uma embaixada para ir. E no outro dia, de manhã, iam passar lá em casa para me pegar. Eu estava no quarto e quando o pessoal passou, eu disse, mãe, diga que eu não estou. E manhã
acobertando, ia dizer que eu não estava. Ele foi lá no quarto, me chamou e disse, você vai. Ele não gostava de futebol. Eu disse, não, pai, mas é porque eu estou cansado. Ele disse, você marcou, prometeu. Eu disse, marquei e prometi. Ele disse, você vai. Pegue suas coisas e vai jogar bola. E aí foi quando ele me disse que eu não era obrigado a ter prometido. Mas depois que eu prometi, eu era obrigado a cumprir. Seu José Milton tá muito feliz, porque ele está nos assistindo no andar de cima, eu não tenho dúvida. E muito feliz pelos 4 filhos, velho, porque vocês só deram orgulho, tanto a dona Águeda como a José Milton, né? Eu conheço mais próximo sua irmã, a quem eu tenho o maior respeito e admiração, né? Um abraço, minha irmã, que está nos assistindo em Alagoinha. Está assistindo. Né? Então, Nelson, não podia ser diferente, né? Um exemplo desse, de seu José Milton, e com a forma que sua mãe conduzia quando a professora Soledade passava ali as provas, e sua mãe era que tinha que aguentar em casa. Então não podia ser diferente da gente ter um homem assim, com as suas características, com o seu legado. Nelson, deixa eu falar aqui um pouco mais dos nossos colaboradores, porque sem eles nada disso aqui estava acontecendo. Perguntar, Carmen, tem mais alguma participação do público? MF, Metal Forte Serralharia, fabricação de portões, estruturas metálicas, montagem e manutenção de máquinas industriais, instalações de motores. Oferecemos material de qualidade por um preço que cabe em seu orçamento. Organização Cleiton, Avenida Joaquim Nabuco, número 26, Pitanga, Pesqueira. Temos aqui o Hotel Acauã, tradição e conforto. Faça sua reserva no melhor da cidade e região. Campos Supermercados, a maneira certa de economizar. Rua Barão de Vila Bela, 207. Henrique Motopeças, fazendo acontecer. Estamos localizados na Praça Jurandir de Brito, 36, Centro Pesqueira. Unopar Polo Pesqueira, Anhanguera, Colégio SESG, funcionando no mesmo espaço, 2 polos de educação, no mesmo endereço. Comece a estudar e transforme sua carreira. Talentos Estofados, o melhor estofados da sua cidade e região, com fabricação própria. Pesqueira, Arco Verde, Belo Jardim e Caruaru. Niels, temos aqui mais participação dos nossos telespectadores, viu? Aqui, essa também aqui é fã do nosso trabalho. Lucicleide Leite, Leila da farmácia aqui de seu Zé Tenório. Sei. Boa noite, minha querida. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui colaborando, participando e sendo essa pessoa que nos inspira bastante. Leila, muito obrigado, viu? Boa noite a todos do podcast. Que Deus abençoe cada um de vocês. A você também, Leila. Jusceano, taxista. É ele. Minha joia, sempre conosco, equipe joia. Boa noite, meu irmão. Pergunte a Nielso, quinta-feira da fruta. Respondeu. Foi. Foi, Nielso falou aqui, Jusceano. Luciano Alves Fidelis. Boa noite a todos vocês. Boa noite, Luciano. Airon. Eu acho que é Iron aqui. Já estou inscrito nos Joias. KKK. Se inscreva no YouTube do podcast também. Se inscreva no podcast também, tá vendo? José Melo. Nielso, lembro que tinha vontade de jogar na base do São Paulo. Ele disse aqui, eu não sei se é o São Paulo daqui, eu acho que é o de Rogério Ceni, né, Nielso? O São Paulo, tricolor. Muito obrigado, Daniel. Melhorou agora, meu irmão. Temos aqui Sandra Galvão. Sandra, minha cunhada é Sandra Galvão. Boa noite, queridos. Boa noite, minha querida Sandra. Temos aqui Luiz Zazi, eu acho que é isso. Boa noite. Queria saber o que Nielso tem a falar
sobre o futebol feminino que ele treina no Belo Jardim. Eu, inclusive, um abraço, professor. Eu acho que é uma das meninas que está perguntando, Nelson. Luizete, eu acho que é uma coisa assim. Ela está perguntando sobre o esporte feminino, né? O Belo Jardim. Como falei antes, é o primeiro ano do futebol feminino do Belo Jardim. E para o primeiro ano nosso, na primeira competição, fizemos a terceira melhor campanha geral da competição sub-17. E posso garantir, estamos mais fortes agora porque começamos a entender o futebol feminino. Aí aqui temos... Qual foi a outra pergunta que veio aqui bem interessante? Joias... Sandra... Luiz... Eu acho que é esse o nome dela, né, Nelson? Sim. É Luísa. Luísa. Aqui tem uma pergunta de Lucas Ricardo, grande Nelson, excelente profissional, realmente. Esse Lucas Ricardo, ele é o meu analista de desempenho lá em Belo Jardim. Pois aí, meu irmão, continue analisando aí essa fera e a todos nós aqui, viu? Depois manda a nota do podcast de hoje. E se inscreva no canal, viu, Lucas? Se inscreva no canal, viu? E depois vamos convidar ele para vir aqui, né, Nelson? Bom. Vamos aqui. Leila, da farmácia, ela está dizendo: professor nota 1000, para você e família eu deixo meu grande abraço, meu amigo. Hoje estou marcando presença. Amo este podcast, cada um melhor do que o outro. Ô, Leila, muito obrigado, Leila, muito obrigado. E esse feedback é que nos faz prosseguir. Lucineide, professor Nielson, um amigo de infância. Quem é? Lucineide Maria, eu acho que é isso. É isso mesmo, né? Isso. Jusceano de novo, estamos ouvindo, minha joia. Valeu, Jusceano. Aí aqui nós temos também Sandra, Carlos Galvão, meu primo querido, Nielson Araújo, meu cunhado de coração, gigantesco. É mesmo, Sandra, é mesmo, prima. Muito obrigado por estar aqui nos prestigiando. E em breve vamos trazer a família toda aqui, né, Nielson? Temos aqui também José Melo. Vem para o Joias, Carlos. Vou chegar lá, prometo, meu irmão. Muito obrigado, viu? Sandra, meu pai, meu amor, quanta saudade, é mesmo, Sandra. E Cícera Silva, parabéns. Tem mais? Gente, eu estou finalizando aqui a minha participação para Giovana vir concluir aqui com aquela maestria que só ela tem. Mas, gente, dizer aqui que, como eu repito, Nelson, esse podcast não é meu, é nosso. É de Pesqueira, é de Poção, de Sanharó, Alagoinha, Arco Verde, Venturosa, enfim, é um podcast do mundo, do Brasil e do mundo, né? Importantíssimo. E tá aqui para lhe escutar, né? E dependemos desse algoritmo mesmo. Então vai lá, se inscreve. De hoje a 8 estamos aqui com Adilson Mendes, colunista social, que vai ter agora dia 8, né? O processo que ele faz em Arco Verde, dos melhores do ano. Sim. Prêmio ímpar vai ser agora, no próximo dia 8, às 20h30, no hotel de Airon, lá em... Hotel Cruzeiro. No Hotel Cruzeiro de Airon. Então, Adilson, a gente vai estar aqui lhe aguardando, ansiosos, e seja muito bem-vindo desde já, meu querido. Hoje tivemos aqui... podemos colocar aqui esse tema do episódio, Vidas que Inspiram. E a sua, Nelson, realmente é uma trajetória do mestre Nielson Araújo Santos, que realmente nos inspira. Nelson, foi uma honra estar aqui contigo. As portas do podcast vão estar aqui sempre abertas a você, toda a família. E dizer que na próxima segunda-feira estaremos aqui. Eu aqui, vocês aí. E temos o sorteio, viu, gente? Espere aí que Giovana é quem vai proceder a esse sorteio.
Meu Deus, prezado Senhor, obrigado por me dar a força e a convicção para completar a tarefa que confiou a mim. Obrigado por me guiar forte e verdadeiramente através dos muitos obstáculos em meu caminho e por manter-me firme quando tudo parecia perdido. Obrigado por sua proteção e por seus muitos sinais ao longo do caminho. Obrigado por qualquer bem que eu tenha feito e sinto muito sobre o mal. Obrigado por esse amigo e irmão de longa data. Nelson, foi uma honra Igualmente, estar aqui Carlão. contigo e seja muito bem-vindo. Obrigado. Virei outras vezes, se Deus quiser. E aqui, ó, tem uma lembrancinha para você, viu? Não é só você que traz, não. É simples, mas é com todo amor e carinho do mundo. Chaveiro, já vou botar na chave da minha moto, viu? Tá certo. Obrigado. À vontade. Boa noite, Nielson. Boa noite. Vou só me dirigir aqui com o pessoal de casa. Boa noite, pessoal. Um prazer estar com vocês em mais uma segunda-feira. E agora nós vamos encerrar com a presença ilustre de Nielson, um grande profissional. E Nielson, quando você falou das professoras que marcaram sua vida, e acredito que outros profissionais também, eu posso me arriscar a dizer que isso também influenciou um pouco no profissional que você é. Afinal, a partir do momento em que você se dedica a lidar com vidas, a inspirar vidas, a ensinar vidas, eu acho que essa é uma missão muito grande. É algo que exige muito de você. Literalmente, você se torna um exemplo em todos os quesitos da sua vida. Então, a partir desse momento, eu também não poderia deixar de agradecer a todos os profissionais da educação e de saúde que fizeram parte da minha vida. Vocês são peças fundamentais para o meu desenvolvimento e para quem eu sou hoje. E aqui estou com um exemplo vivo de um bom profissional, de um bom filho, de um bom pai. Então, como você foi uma figura que inspirou durante essa noite e acredito que ainda assim, fora daqui é inspiração para muitos, eu gostaria que você deixasse uma frase para o pessoal de casa, que é uma frase que te motiva, uma frase que te marcou, uma frase que te incentiva a ser melhor todos os dias. Uma frase que me incentiva a ser melhor todos os dias. Eu costumo dizer que para ser bom, para que você possa ser o melhor, não precisa pisar nem passar por cima de ninguém. Como falei antes, eu já dei aula em universidade, já trabalhei em diversas áreas e eu sempre quis ser o melhor. Só que para ser o melhor, não quer dizer que eu tenha que passar por cima ou pisar em alguém. Eu querendo ser o melhor, isso vai me fortalecer, vai elevar o meu ego. É lógico que vai aumentar, elevar a minha autoestima. Só que existe a diferença, querer ser melhor e querer ser o melhor naquilo que você faz, passando por cima ou pisando em alguém. Como referências na minha área, na minha profissão de educador físico, eu cito inúmeras pessoas e vou falar um aqui que foi professor meu da época de escola, ensino médio, fundamental, o professor Silvio. Professor meu na faculdade, Silvio, que hoje é diretor do Cacilda, e o professor Ricardo Jatobá. E aí, quando a gente vem, eu sempre pensava para mim, eu quero ser melhor do que eles, sendo melhor do que eles, porque eu admiro como pessoas, como profissionais, como cidadãos, como ser humano. Eu posso falar um outro aqui que não é formado de profissão, mas que todo mundo conhece, que é o professor Fernando Chacon. Pessoas que motivaram, que nos incentivaram, e eu sempre tinha eles como referência, como aluno como referência. Eu quero ser melhor do que eles, mas o ser melhor é pelo excelente trabalho que eles sempre fizeram. Então, eu espero que qualquer aluno meu queira ser melhor do que eu, mas para isso não precisa pisar nem passar por cima. Então, a frase que eu deixo é: busque sempre um aprendizado cada dia, se inspire e seja o melhor de si mesmo. E como você disse, o conhecimento que a gente tem, ninguém rouba. Ninguém rouba. E a partir do momento em que você tem a oportunidade de ser na vida de alguém, eu creio que isso é gratificante. Porque você está sendo luz na vida de outra pessoa. Você está tendo essa oportunidade de ensinar. Então, acho que isso é uma profissão muito rica.
porque, né, as pessoas que têm um contato direto, como professores, como educadores, assim como você, profissionais que lidam diretamente com o público, têm uma missão muito especial. Sim, que é sim. essa de inspirar, ensinar. E como você falou do Silvio, conheço sim Silvio. Conhece tive o prazer Silvio? de conhecê-lo. Uma pessoa, um ser humano ímpar. E, bom, como você fala, né? A gente tem uma coisa que, enquanto pessoa assim, e como adolescente, né, em processo de formação, como você disse, tem uma frase que eu gosto muito, a respeito de competição. Você, quando alimenta uma rivalidade com outras pessoas, você se prejudica. Por mais que no Verdade. esporte seja bom, às vezes adoece. E a partir do momento em que você reconhece que a única pessoa que você deve lutar contra, a única pessoa que você deve competir mesmo é consigo mesmo. Tentar ser melhor todos os dias. Correto. Você tem que se superar. E, consequentemente, os resultados disso vão vir. Então, pude enxergar isso, né? Enquanto você, como uma pessoa que direciona, você carrega esse legado e torna grandes sucessos. E Obrigado. tem bons frutos, né? E agora, em falar em sucesso, bons frutos. Eita, ó! Em falar em bons frutos, TV Esporte Pesqueira está aqui, ó, coisa boa. Uma Fraga, que chegou agora há pouco, né? Dá um abraço, muito obrigada pela participação especial de vocês, assim como de todas as outras pessoas que estão aqui nos acompanhando. E já que chegaram mais pessoas, vamos à hora que o filho chora, talvez a mãe não vê, muitos ficam na torcida, então você será o responsável por isso. Sorteio 3, né? São 3 brindes hoje? 3. Meu pai. Juraci Salles. Meu pai, ó, gente, vou mostrar aqui pra vocês. Essa hora que eu mostro essa aqui, né, Daniel? Ou na outra? Daniel. Vamos lá. Não quer ver Aqui. aqui não. É. Juraci. Vem mais. Eu preciso memorizar aqui minha memória muscular. Papai. Pode essa aqui já tá em cima? Então, ó, pai. Isso é todo seu. Vamos ao próximo ou próxima. Sandra Rejane. Sandra Regiane, parabéns. Vamos lá. Para Sandra Rejane pode ser a camisa, que é a camisa feminina do Calango. Essa. Isso. Olha aqui, ó, a camisa. Então, ó, todos seus, Sandra. E última pessoa, último felizardo, felizarda. Uma Fraga, vem uma Fraga aqui. Chegue. Olha, a responsabilidade é sua, viu? Segure o luxo aqui. Ui. Tananandã. É de Jailson Ferreira. É de Jailson Ferreira. Ganha também, viu? Aí é de Jailson Ferreira. Tinha aparecido. Ela é Luiz, viu? Ela é Luiz trabalhando aqui comigo. E é? Aí é o. Ó, seu é de Jailson, não perde. Vem buscar aqui, tá certo? Vou mostrar aqui também pra você. Então, esses foram os sortudos dessa noite. Se você que está aí de casa quer participar do nosso podcast, quer ter a chance de concorrer aos nossos sorteios, muito obrigada pelos brindes. Você fica ligado, porque toda segunda-feira, às 7h30 da noite, nós estamos aqui, esperando com você, através de pessoas e histórias inspiradoras. Então, desde já eu venho agradecer a sua presença. Muito obrigada, Nielson. Que essa semana possa ser abençoada para todos nós. Amém. Obrigado, Então, igualmente. pessoal, boa noite e até segunda. For the rest of my life, I'll be with you.